Seja bem-vindo para esse vídeo e nesse vídeo daqui eu vou trazer as apostas para hoje. Então, antes de tudo, solta aí a intro. Então, vamos lá. Fiz aqui as apostas para hoje. Só deixa eu trazer o feedback das de ontem bem rapidão. Para começar, aquela que estava pendente de domingo por causa do jogo adiado do Fortaleza. Fortaleza meteu acho que 3-0, então veio R$ 3, virou 3,30, já que o Anderlecht tinha dado reembolso. Basicamente voltou o que a gente tinha colocado, né? E aí fechou então aquele bingo que a gente já sabia que não ia bater, né? Por causa do Rennes, do Sporting e do Anderlecht. Mas todas as linhas eram boas aqui. Do Anderlecht venceu só por um gol, então não bateu. O Sporting só por um gol não bateu. E o Rennes pipocou. Então passou muito perto aquele nosso bingo. Era um bingo gigante de 17 jogos. Ficou por 3. Tá, aí a gente vai agora sim para as apostas de ontem. Handicap -1 do Arsenal, Arsenal 6-0. E a vitória da Inter, a Inter meteu acho que 2-1. Que nem eu tinha falado, cara, eu sei que era fora de casa, mas o Arsenal tá na briga pelo título, junto com o Liverpool e o City, não pode pipocar. Ainda mais num jogo contra o Sheffield, que é a pior equipe da Premier League. Eu sei que tem ali um Luton Town, tem um Burnley, que também estão bem fraquinhos, mas o Sheffield consegue ser ainda pior. Então, esse -1 bateu. Aqui um azar tremendo. A LDU venceu. A Universidade de Chile eu acho que até venceu. Poderia ter pegado talvez um empate anula a Universidade de Chile. E o Al Nassr perdeu por 1-0. Cristiano Ronaldo. Me deixou na mão. Mas eu acho que aqui é porque a LDU não tinha opção de handicap. Senão provavelmente eu pegava uma chance dupla Universidade de Chile com um handicap -1 da LDU. Agora o Al Nassr realmente decepcionou. E aí depois a vitória do Sampaio com um handicap +1 do Sassuolo bateu. Ou até mesmo ter pegado só o empate anula o Sassuolo com mais alguma coisa, mas enfim, do Al Nassr eu dei mole mesmo. E aí a nossa listinha, a Inter de Milão deu reembolso, o resto tudo bateu e ficou só pelo Al Nassr. Poderia até empatar que nosso binguinho tinha batido, a aposta ele tinha dado reembolso. E, enfim, ficou pelo Al Nassr. Dos escanteios, nem da Inter, nem da LDU, então eu cheguei à conclusão de só vou fazer escanteios em bingo, que nem eu faço agora só em finalizações e NBA, só bingo, e manter agora individual só dos resultados mesmo. De nenhum escanteio no primeiro tempo era um binguinho também, pro Macará e pro Genoa, do Macará bateu, não teve nenhum, e do Genoa teve. Enfim, esse daqui eu vou abandonar, tá? De nenhum escanteio. Daqui a pouco eu mostro as de hoje. Eu montei um binguinho com menos de 2 no primeiro tempo, com mais jogos. Marcadores de gols. Aqui a gente deu um azar muito grande. O Hurtado não começou a partida, ou não jogou, não sei. Então anulou. O Arsenal meteu 6-0 e o Bukayo Saka não fez gol. O Odegaard fez gol, o Martinelli fez gol, o Havertz fez gol, todo mundo fez gol, menos o Saka. Aí, pô, o que que eu posso fazer? O Saka vinha sendo um dos caras que mais estava fazendo gol no Arsenal. Fiquei em dúvida entre ele, o Martinelli e o Havertz. Só que o Havertz ainda não é o, tipo assim, peça-chave do Arsenal. E a cara do Arsenal é o Bukayo Saka e o Odegaard. Pelo menos quando eu penso em Arsenal, é Saka, Odegaard e Martinelli. Os três nomes que vêm na minha cabeça. Mas o Saka era o que vinha fazendo mais gols, então acabou não fazendo. A Inter de Milão fez 2 gols, venceu, e nenhum deles foi do Lautaro. Enfim, dos empates em 0-0, o Sassuolo acho que ficou 1-0, jogo magro. Instituto e Huracan ficou 2-0 Instituto. Instituto surpreendeu, era um jogo que eu imaginava que ia ser bem pegado e conseguiu fazer 2 golzinhos. Da NBA do Cameron Johnson bateu e do Harden bateu. Os rebotes do Karl Anthony Towns não e os pontos do Caruso também não. Aí na variação só o do Harden tinha batido de 20 pontos. Eu tava assistindo esse Clippers e Bucks e o Harden realmente jogou muito. E tá aí então. Aí a gente vai para as de hoje. Só fazendo uma análise aqui bem simples. As conclusões que eu tirei de ontem, que é sempre bom a gente ir reavaliando para melhorar. Não deveria ter confiado no Al Nassr. Essa odd, se eu deixo só S2, ia ficar abaixo de 1.5. Mas aí eu poderia ter pegado chance dupla ou empate anula Universidade de Chile. Ou até mesmo ter puxado um empate anulou Sassuolo pra cá e feito alguma coisa diferente ali com o Sampaio Correia. Enfim, para as apostas de hoje, handicap +2 da Lazio contra o Bayern, odd 1.6. A Lazio venceu a ida por 1-0. Esse handicap +2 é basicamente o seguinte:
Se a Lazio perde por 2-0 e é eliminada no tempo normal já, é reembolso. Só não pode perder por 3 ou mais gols. Se fosse um Bayern de Munique de 3 anos atrás, eu nunca ia fazer essa aposta porque a chance do Bayern massacrar era grande. Porém, é uma Lazio que vem com uma defesa muito boa, perdeu nesse final de semana para o Milan no clássico, mas perdeu só por um gol. Nesse cenário, teria batido, por exemplo. É um jogo que vai jogar com o placar nas mãos. Se a Lazio segurar por pelo menos uns 30 minutos, eu acho bem difícil que tome uma goleada aí. E é um Bayern que vem em má fase, tá propício para ter uma pipocada dessas. O Tuchel já afirmaram que ele não vai continuar para a próxima temporada. Então, é um handicap que eu acho que é muito bom, cara. 1.6. Para quem quiser pegar o handicap mais 3 e duplar com alguma coisa, é ainda mais seguro. Eu optei por pegar o mais 2 porque é meio de semana, né? Final de semana que tem mais jogos. Então, para evitar o que aconteceu ontem com o Al Nassr, de tentar pegar linhas mais seguras nos jogos e duplar com outras coisas, tem algumas que eu opto por dar uma arriscadinha a mais pela odd. Esse foi um dos casos. Aqui também, empate anula a Universidade Católica. A Católica tem muito mais história que o Coquimbo Unido. As duas equipes vêm em uma fase mediana. A Universidade Católica um pouquinho abaixo do que pode entregar e o Coquimbo Unido um pouquinho acima do que pode entregar. Mas não é campeonato chinelo. Chinelo é sacanagem, né? Campeonato chileno é sul-americano, cara. E o jogo de ida é na casa da Católica. Então vai ter que fazer o seu papel. Não sei se vai ser ida e volta, mas de qualquer forma o mandante é a Católica. Provavelmente vai ser ida e volta. Então a Católica tem muito mais tradição. Jogando em casa eu não acho que perca. Então esse empate anula a 1,65. Aí eu peguei o handicap mais um da Real Sociedad a 1,16 contra o PSG. Perdeu por 2-0 a ida. Não vem em uma fase boa. Provavelmente vai ser eliminada hoje. Porém, jogando em casa tem uma defesa muito boa. Em casa, fora, no geral, tem uma defesa muito boa. E um ataque ruim. Vai ter que atacar para tentar reverter os gols. Mas mesmo assim tem uma defesa forte. Então, perdendo por um gol é reembolso. Empatou, venceu, bateu. Só não pode perder por 2 ou mais, que nem foi a ida. E o empate anula o Tolima, Sul-Americana também. Tolima é Independente Medellín, jogo bem parelho, mas o Tolima é um bom mandante. O Medellín é um bom mandante, um péssimo visitante. E a Sul-Americana, o Tolima vai dar mais importância ainda para esse jogo. Então, são duas equipes boas, porém o Tolima em casa é favorito. E aí com a Real Sociedade, essa odd vai para 1,70 e pouco. A vitória do Al Hilal, odd cravada 1,50, é contra o Al Ittihad. Eu normalmente pegaria um empate anula e duplava com alguma outra coisa. Porém, que nem eu falei, o do Al Nassr serviu de lição. Se der para dar uma arriscadinha a mais, para não precisar ter mais variações dentro da aposta, vai ser o que eu vou fazer. E o Al Hilal é esse caso. O Al Hilal vem de mais de 23, 24 jogos seguidos de vitória. Vai jogar em casa contra um Al Ittihad que tá cheio de polêmica. O Benzema esses dias fez gol contra, sei lá, enfim. Tá meio estranho esse Al Ittihad. O Igor Coronado acabou de sair para ir pro Corinthians. Então eu acho que o Al Hilal é favorito, ainda mais por essa sequência de vitórias. Pode daqui a pouco ultrapassar a maior sequência de vitórias da história. Então eles estão com essa pressãozinha a mais ainda. E se um time que pode alcançar a maior sequência de vitórias da história está pagando 1,5, eu não posso deixar passar. Depois, nada a ver essa aposta. Vitória do Náutico contra o River do Piauí e o handicap mais 1,5 do Tigres contra o Orlando City. Uma a gente foi lá para Pernambuco, em outra a gente foi lá para os Estados Unidos. Enfim, Orlando City e Tigres. Esses dias o Orlando tomou 5 do Inter Miami, que também não é nada demais, só tem um. É difícil falar essa frase. Só tem o Messi, o Suárez e o Jordi Alba e o Busquets, só isso. Mas, enfim. Tomaram 5, cara. E o Tigres é uma das melhores equipes do México, podendo perder por um gol, acho uma ótima. E o Náutico também é muito mais tímido que o River do Piauí, jogando em casa é amplo favorito. Muito parecido com a aposta do Sampaio Correia ontem, eu acho que mesma proporção. Depois o handicap -1 do Racing contra o Sarmiento. O Sarmiento, junto com o Tigre, hoje são as piores equipes da Argentina. É porque a fase do Tigre é muito ruim e o Sarmiento, por natureza, é muito ruim. O Racing, jogando em casa, é muito forte. Esses tempos atrás meteu 4-0 fora de casa contra o Newell's Boys, que vinha fazendo um início muito bom de campeonato argentino. E, enfim,
O Racing é amplo favorito. Quem quiser pegar a vitória simples do Racing com mais alguma coisa, pode pegar. Tá pagando 1,44. Se tiver pagando 1,5, pega a vitória seca, que é melhor do que esse handicap -1. Handicap -1 é basicamente o seguinte: ganhou por um gol, reembolso por 2 ou mais, é green. Que nem eu falei, vou dar uma ousada às vezes para não precisar duplar com alguma coisa a mais. E foi isso que eu fiz. E aí a última, mais 1,5 pro Barraca Central contra o Independente. O campeonato argentino é muito pegado. São raros os jogos que terminam com goleada, que nem eu citei agora do Racing com o Newell's Boys. E o Barraca Central é um bom mandante. O Independente vem fazendo uma boa campanha, mas o Barraca Central é um bom mandante, podendo perder por até um gol, é uma linha muito boa. E o mais 1,5 do Pachuca contra o Philadelphia Union. As equipes do México, no geral, são mais fortes do que a da MLS. A MLS está começando a se moldar agora, chega jogadores bons, mas as equipes não têm nada demais. E no Campeonato Mexicano, as equipes são mais competitivas. A maioria, um Pachuca, um Monterrey, um Tigres, são equipes fortes. E o Philadelphia Union é uma equipe dessa da MLS que está investindo, trazendo jogadores e tal. Não é ruim, mas o Pachuca podendo perder por um gol é uma linha muito boa. Aí o nosso bingozinho aqui, mais 1,5 da Lazio, vitória da Católica, chance dupla Real Sociedad, vitória Tolima, handicap -1 ao Hilal, vitória do Náutico, handicap +1 do Tigres, -1,5 do Racing, mais 1 do Barraca Central e mais 1 do Pachuca, 75 centavos viraria 130. Que nem aquela coisa de sempre, pega a variação seguinte dessas apostas. Se eu fosse para falar as que eu acho mais perigosas aqui, ó, mais perigosas. Essa vitória seca do Tolima, pode ser um jogo bem pegado. Chance dupla da Real Sociedad, acho que em um contra-ataque o Mbappé pode matar o jogo. A Lazio, é basicamente a Lazio não ser eliminada no tempo normal. Essa aposta, pode perder por um gol. Eu acho essa daí é perigosa, perigosa pra caramba. O Bayern jogando em casa, o +2 é bem mais seguro. E a vitória seca da Católica. Os mais perigosos pra mim são esses 4 primeiros. Lazio, porque é fora de casa contra o Bayern, mas vem com uma defesa boa e um Bayern em uma fase. Então, é uma linha interessante. Ainda mais pagando odd de 2 isso daqui. Enfim, na minha visão todas são boas, mas essas 4 são as mais perigosas, tá? As outras eu acho tranquilas. Não vejo nada de extraordinário aqui. Enfim, aí o bingo de escanteios, que nem eu falei, mais de 2 escanteios no primeiro tempo para as equipes que precisam do placar ou que são muito melhores. Então, o Racing muito melhor, mais de 2 escanteios no primeiro tempo. Real Sociedad precisa buscar 2 gols, mais de 2 escanteios no primeiro tempo. Tolima e Católica vão fazer esse primeiro jogo em casa, vai ter que produzir para tentar fazer o gol. E as outras equipes devem tentar segurar nesse primeiro jogo, até porque esses mandantes aqui são melhores. A Católica principalmente, o Tolima e Medellín é bem parelho. Então mais de 2 vira R$ 8. Aí eu peguei mais de 3 aqui, vira 53. Um bingozinho a mais. Quem quiser não precisa fazer esse segundo. Mas é porque eu penso o seguinte. Quem faz 3, pode fazer 4. E se bate todas essas de 3 e eu não faço a de 4, lá ele. Eu ia ficar muito arrependido. Então eu prefiro perder 75 centavos do que ter esse arrependimento. Então se eu fizer a análise, eu tenho que confiar na análise. E aí menos de 2 no primeiro tempo pro Sarmiento, PSG, Medellín e Coquimbo Unido. Eu normalmente pego menos de 3. Só que se eu pegasse menos de 3 nessas daí, ia dar uma odd o quê? 3, 4 no máximo. E pegando assim deu uma odd 14, 15, menos de 2. E o que faz essa odd ficar mais baixa é o Sarmiento, ó. Menos de 2 no primeiro tempo para PSG, Medellín, Coquimbo Unido, tudo tá pagando acima de 2. Do Sarmiento tá pagando 1,57, cara. É o que eu tô falando, esse time do Sarmiento é muito ruim, cara. Vai ser uma pipocada muito grande se o Racing não vencer esse jogo. Enfim, só uma diquinha aqui para quem quiser fazer de escanteios. Menos de 3 no primeiro tempo pro Coquimbo Unido. Tá pagando 1,50. É uma linha boa em um jogo de Sul-Americano. Mas que nem eu falei, não vou fazer individual, só em formato de bingo. Então, o que eu falei tá falido. Tá falado. Finalizações. Peguei aqui selecionei aqui 3 jogadores, 2 chutes do Oyarzabal a 1,66, um do Kimmich, 1,61, um do Gabi Neves, 1,83. A mais difícil é do Gabi Neves, ex-São Paulo, torcedor do São Paulo conhece bem. É volante? Mas ele chega na frente, muito parecido com o head que a gente tomou esses dias do Rodrigo Fernandes. Basicamente a mesma coisa, volante que chega de trás, torcedor brasileiro. O do Santos conhece o Rodrigo Fernandes e agora o do São Paulo conhece o Gabi Neves.
E ele pode chegar à frente e tá pagando muito para um chute. Um chute. Do Kimmich nem se fala, cara. Um chute do Kimmich pagando 1,61 é um absurdo, cara. Mas é porque, que nem eu falei, a fase do Bayern é ruim. E aí a variação com 3 do Oyarzabal, 2 do Kimmich e 2 do Gabi Neves vira R$ 42. A mais difícil é a do Gabi Neves, tá? Não à toa, 2 chutes dele pagou de 5. Enfim. Marcadores de gols. Selecionei aqui o Mitrovic contra o Al-Ittihad, o Gignac contra o Orlando City, o Kane contra a Lazio. Eu tô apostando a favor da Lazio, mas o Bayern em casa provavelmente faz ao menos um golzinho. E quem é o principal jogador? Harry Kane. Então é nele que eu vou. O Zampedri, atacante da Católica, contra o Coquimbo Unido, ex-Rosário Central. Sempre que jogou contra o Grêmio, e eu torço pro Grêmio, deu muito trabalho. É bom jogador. O Oyarzabal contra o PSG, a Real Sociedade tem que fazer 2 gols. Fazendo ao menos um, a chance dele ser ou do Oyarzabal, ou do Kubo, ou do André Silva é muito grande. O que é o centroavante que tem que fazer os gols é o André Silva. O que arma o jogo é o Kubo. E o cara que é a cara da Real Sociedade é o Oyarzabal. Tá há vários anos. Esse é o momento que a Real Sociedade chegou mais longe em competição europeia nesses últimos tempos. E o Oyarzabal é o cara que é o rosto da Real Sociedade. Então é um jogo tão importante assim. Vou ter que ir nele. Depois o Brian Romero do Vélez contra o Rosário Central. O Vélez é favorito, tá? Mas eu não peguei nada a favor porque é um jogo bem parelho, cara. Vélez e Rosário. A fase do Vélez é melhor, mas o Rosário pode surpreender tranquilamente também. Esses dias venceu o Newell's Boys na casa do Newell's Boys. E por último o Rondon, ex-River Plate, ex-Everton, ex um monte de equipe, ex-West Brown. Tá no Pachuca, fazer um golzinho contra o Philadelphia Union. Esse eu tava meio receoso, porque é muito parecido com a linha do Gignac. Só que o Gignac ele já tá consolidado no Tigres, né? Principal jogador do time. O Rondon chegou faz pouco tempo. Mas mesmo assim, é o centroavantão do Pachuca, que eu acho mais time que o Philadelphia. Então 75 centavos viraria 569, tá aí de marcadores de gols. Vamos torcer para hoje bater. No sábado ficou faltando só o Cauterucci, cara. Esse daí ainda não digeria isso ainda, velho. Era o que? 10 jogadores, 2 deram reembolso, 7 bateram. Ficou faltando só o Cauterucci, cara. Isso é uma odd linda, velho. E aí pra NBA, preparei o seguinte, ó. Como vocês já viram aqui, eu faço as apostas de R$ 3, né? O bingozinho 75 centavos foi pra NBA. Peguei de resultados a 1,50, tá? Fiquei nesse meio termo. Então, Boston Celtics venceu do Cavaliers, vem de um senhor amasso contra o Warriors. E o Orlando venceu do Charlotte Hornets, que é uma das piores equipes da NBA. Aí peguei a linha do Dallas, tá pagando 1,52. Jogando em casa, lembrando, NBA aqui é invertido. O time que é da direita, que é o mandante. Por isso que eu peguei o Dallas. O Dallas jogando em casa, vem em uma fase boa. O Doncic, o Kawhi Irving. Eu nunca sei se é Kawhi, Kyrie, sei lá, o Irving jogando muito. E o Dallas vem em boa fase, então não tem como ficar de fora. Depois, a última aqui, o Nuggets vencer do Phoenix Suns, jogando em casa. E o Miami Heat vencer por 4 pontos contra o Detroit Pistons, que é uma das piores equipes da NBA também. É uma ideia interessante, juntando as duas dá mais de 1,50. Então, esses três aqui. E aí, montei 2 binguinhos com as suas variações, tá? Lembrando, binguinho 75 centavos, as apostas da NBA 1,50, as apostas principais R$ 3. E aí vai da sua gestão. Depende de como é que você faz. Enfim, peguei aqui 20 pontos do Banqueiro, 20 do Banqueiro contra o Charlotte, né? Jaylen Brown 20 pontos contra o Cavaliers. Vem de uma senhora atuação contra o Warriors, então vou acreditar nesse embalo do Jaylen Brown. Depois 15 pontos do Jalen Johnson contra o New York Knicks. Depois 12 pontos do Valanciunas contra o Toronto Raptors. 13 pontos do Buddy Hield contra o Brooklyn Nets. 15 pontos do VanVleet contra o Spurs. 28 pontos do Kyrie Irving contra o Indiana Pacers. O Indiana tem provavelmente a pior defesa da NBA. É um time que faz muito ponto, mas toma muito também. E o Kyrie Irving, junto com o Doncic, são os principais jogadores do Dallas. E 10 pontinhos do KCP, eu já falei 1 bilhão de vezes, eu gosto muito dessa linha. Peguei ela também, 75 centavos, vira R$ 43. Aí na linha seguinte, né, 25 do Banqueiro, 25 do Jaylen Brown, 20 do Jalen Johnson, 15 do Valanciunas, 15 do Buddy Hield,
20 do Van Vliet, 30 do Kyrie Irving e 15 do KCP. 75 centavos vira 2.600. E aí a outra, né? 10 pontinhos do Jalen Suggs, do Orlando contra o Charlotte. 19 do Porzingis contra o Cavaliers. 23 do DeJounte Murray contra o Knicks. 6 rebotes do Ausar Thompson contra o Miami Heat. 6 rebotes do Brandon Ingram contra o Toronto Raptors. 13 pontos do Claxton contra o Philadelphia 76ers. 4 rebotes do Dillon Brooks contra o Spurs. 19 pontos do Haliburton contra o Dallas. E 14 pontos do Aaron Gordon contra o Phoenix Suns. Viraria 152. E aí a variação: 15 do Suggs, 20 do Porzingis, 25 do DeJounte Murray, 7 rebotes do Ausar Thompson, 7 rebotes do Brandon Ingram, 15 pontos do Claxton, 5 rebotes do Dillon Brooks, 20 pontos do Tyrese Haliburton e 15 pontos do Aaron Gordon. 75 centavos viraria 2.300. Então tá aí, 2 bingos da NBA com as suas variações, 3 apostas de resultados da NBA, bingo marcadores de gols, bingo finalizações e a sua variação, bingo de escanteios e a sua variação, bingo de poucos escanteios também para os visitantes. Nossa listinha juntando os resultados já com a sua variação, tá ok? Tá aí as apostas para hoje então, e é isso. Fosse para destacar a melhor aposta, diria que a melhor aposta para mim é o handicap -1 do Racing contra o Sarmiento. E quando eu falo a melhor aposta é que eu acho muito difícil que dê head. Que dê reembolso é uma chance considerável, porque o campeonato argentino é muito apertado. Mas venceu por um gol já é reembolso. E é o Racing bem contra um Sarmiento horroroso. Então esse handicap -1 para mim é muito bom. Acho muito difícil que dê head. A chance de dar reembolso é alta. A chance de dar green é alta. A chance de dar head é baixíssima. Então é por isso que para mim é a melhor aposta para hoje. Tá ok? Handicap -1 do Racing contra o Sarmiento. Foi esse o vídeo. Gostou? Deixa o like. Não gostou? Deixa o dislike. Comenta aqui embaixo para você qual foi a melhor aposta de hoje. E é isso. Ah, aliás, Champions, né? Então comenta para você quem é que passa de fase. Real Sociedad ou PSG, tá encaminhado pro PSG. E aqui tudo em aberto, né? Bayern de Munique e Lazio. Tudo pode acontecer nesse jogo, já que a Lazio venceu a ida. Comenta aí pra você quem é que passa de fase. Bom, foi esse o vídeo. Valeu e falou.